falando sobre a renovação carismática e, né, o que a gente também viveu, algo que também voltou a se enfatizar era a questão que a gente chama de libertação, de expulsar demônios, que é algo que está tão claro e presente ali no id de Jesus, né, no que Jesus fazia, os discípulos faziam, né, o que acontecia na igreja primitiva. Como é que é essa temática na Igreja Católica? Né? Até a gente ouve outro termo, né? E infelizmente ficou famoso por causa de filmes, né? De exorcismo. Né? Como é que qual é a visão da Igreja em relação a isso? Olha, então, a doutrina da Igreja, nesse sentido, é bíblica, né? Quer dizer, o diabo existe, existem os demônios, etc. E existem possessões e coisas do tipo. Porém, é uma coisa muito interessante. A Igreja tem um ministério oficial, que é o ministério do exorcista. Entendi. Uma função. Uma função. Todo padre, em si, é exorcista. Né? Porque antigamente havia as chamadas ordens menores. Uma delas era o exorcismo, o exorcizato, depois o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Né? Então era uma ordem menor, o exorcista. Era uma ordem menor. Olha só. Porque se supunha que o exorcista ia acompanhar quem não está batizado. Né? Porque se supunha que as pessoas que não são batizadas são mais suscetíveis a fenômenos diabólicos. Então, uma ordem menor. Essa ordem menor foi extinta no ano de 69. Mas ela está, digamos assim, incluída nas ordens maiores. Então, todo padre... No ofício, né? De certo modo, é exorcista. Só que o ministério oficial de exorcista só pode ser exercido com a delegação do bispo. Então, precisa de uma nomeação. Mas é para que isso? É para recitação do rito. Um rito específico. Né? Porque o rito de exorcismo, o que significa? Oficialmente, a igreja está te mandando embora, diabo. É isso. Ok. Institucionalmente. Seria isso. É isso. Então, aí precisa de uma delegação, porque tem que fazer todo, digamos, uma depuração psiquiátrica, médica, para ver se realmente é um caso de possessão e assim por diante. Só que existe o carisma. O carisma nem sempre coincide, né, uma coisa com a outra. Vou contar um caso. Tá. Na década de 70, foram retiradas as faculdades dos exorcistas de São Paulo. Uma senhora, muito católica, tinha ficado viúva aos 23 anos de idade, até hoje não casou, é muito velhinha já tem 90 anos, ela começou a manifestar o carisma de libertação. Mas que é, inclusive, de uma forma muito inusual. Por quê? O carisma dela é assim, o diabo não consegue ficar escondido. Ela provoca a repulsa. Então, por exemplo, ela ia no supermercado, as pessoas ficavam possessas. Ele ia visitar alguém em casa, a pessoa ficava possessa. Alguém cumprimentava lá na rua, ficava possessa. Então, era um negócio assim. Ela ficou com medo. Falou assim, será que o problema não sou eu? Né? Porque ela começou a imaginar que o problema era ela. Na época, inclusive, foi um pastor que ajudou a entender que existia um carisma de exorcismo, um carisma de libertação, que ela tinha esse carisma, e, de fato, ela começou a exercer esse carisma de uma maneira muito, muito forte. É a pessoa que eu conheço que mais expulsou demônio na vida, sendo leiga, não sendo sacerdote. Ela expulsava demônio assim que nem mosquito, uma coisa inacreditável. E o que acontece? Ela foi desenvolvendo um entendimento sobre libertação que é muito interessante, que é a relação entre libertação e cura interior. Ok. Mas ela foi aprendendo isso na marra, na prática. Não foi ninguém que ensinou isso para ela. Bom, ela escreveu alguns livros sobre isso, ela explicou um pouco como isso funciona, etc. Tal. Depois de muito tempo, eu vi que, por exemplo, tem um pastor na Itália, que ele tem um ministério de libertação muito interessante e que as ideias coincidem, mas os dois aprenderam pela experiência. Interessante isso. Né? Quer dizer, não houve uma doutrina anterior, eles foram aprendendo, digamos assim, na marra. Mas o fato é que, hoje eu noto que nós temos uma diminuição de manifestações demoníacas. Na década de 90... Tem a mesma observação, né? A gente já conversou sobre isso. Na década de 90 era um negócio inacreditável. Os alvorates, a gente que manifestava demônio. Hoje não tem mais isso. Com uma frequência
que havia antigamente. E não me parece que a atividade diabólica Jamais. diminuiu. Jamais. Não Pelo parece. contrário. Ela aumentou. Ou seja, na minha opinião, está acontecendo alguma coisa um pouco errada com a igreja. Portanto, a ação maligna ela está atuando de uma maneira um pouco mais discreta e talvez mais eficaz. Talvez, né, a nossa luta, como Paulo disse em Coríntios 10, né, 2 Coríntios 10, a ênfase da nossa luta hoje seja mais aqui na fortaleza da mente do que nas manifestações visíveis, né? É claro, porque... E você tem trabalhado também nessa área, né? Também, porque... Moral, e do evangelho, quanto a Hyper Grace e tudo isso aí, né? Tudo. Porque, veja, o que adianta você... A Bíblia é muito clara, né? Quando a gente lê Apocalipse 12, o que diz lá? Que apareceu um dragão com 7 cabeças, 10 chifres enormes, que com um rabo ele expulsou 1/3 das estrelas do céu, quer dizer que é um monstro. Mas diz lá, ele é a primitiva serpente. Ou seja, aquela cobrinha virou um dragão. E um dragão com muitas cabeças, que atua mediante sofismas, mediante o espírito de engano. Paulo fala disso. Tanto na primeira, como sobretudo na segunda aos Coríntios, como um espírito que cega o entendimento das pessoas e que faz as pessoas estarem, digamos, num caminho da introjeção de um psiquismo diabólico. Que os impede de contemplar a glória de Cristo no Se evangelho. a conversão no Novo Testamento é metanoia, quer dizer, é uma mudança de pensamento, existe também uma espécie de metanoia do demônio. Quer dizer, a pessoa passa a pensar como um diabo. Ok. Jesus fala disso no capítulo 8 de São Mateus, de São João, quando ele diz que ele é o pai da mentira. Porque as estruturas do engano acabam fazendo a pessoa se tornar digamos, um reprodutor da mentira do diabo. E aí ela não precisa nem estar possuída, né? Não precisa nem estar possuída. Porque a mentalidade dela já é fazer aquilo. Às vezes ela fica possuída quando ela começa a se converter. Porque ele percebe que está perdendo, então ele toma o controle e tipo, a máscara cai. Né? Isso eu já vi acontecer várias vezes. Mas a luta contra a mentira, para nós hoje em dia, é a mais... É prioritária. A mais Eu necessária. te interrompi, você fala Tomás de Aquino? Não, eu ia dizer só que Tomás de Aquino ele fala que existem 3 graus de glória no céu. Né? Uma é a dos mártires, outra é das virgens e a outra dos doutores, dos pregadores. Né? E ele diz que a dos pregadores é maior. Por quê? Porque as virgens venceram a carne. Os mártires venceram o mundo. Mas os pregadores venceram o demônio, que é o pai da mentira. Então é interessante isso, porque você vence o diabo não simplesmente pelo rito de exorcismo, por uma oração de libertação, mas pela pregação da verdade, A que renovação expulsa da mente. trevas do erro, a renovação da mente, como diz Paulo em Romanos. Porque é terrível alguém viver em trevas, mas é terrível você pensar em alguém chamando as trevas de luz, né? Exatamente. Que é o que está acontecendo hoje. Exato. É o padrão do Isaías 5, né? Estão chamando o mal de bem, o bem de mal, a luz de trevas, as trevas de luz. E as pessoas estão totalmente enganadas e seguindo tudo isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Antes, eu quero entrar nesse assunto até da teologia da moral, mas você citou na sua fala que em algum ano parou as escolas de exorcismo, né? Então havia uma escola para formar o exorcista. Mais ou menos. Mais ou menos? É que na Idade Média se chamava Ars Exorcizandi, a arte do exorcismo. Ok. Então havia estudos, né? Eu tenho, por exemplo, um livro em casa do padre Girolamo Menghi, que recolhe toda a tradição medieval sobre exorcismo. Uma coisa interessantíssima. É um estudo muito interessante esse. Porque era um compêndio da arte exorcística. Isso era ensinado, digamos assim, por uma tradição oral. Por quê? Porque você tem que aprender na prática, não é uma coisa que você... Então, isso que eu ia te perguntar, né? O que há na escola, né, de exorcismo, né? Como é que aprende isso? Só que o que aconteceu? Depois da década de 60... meio que isso foi interrompido porque o cientificismo entrou muito.
Então, psicologismo, né? Todo mundo começou a achar que não tem mais demônio, que é tudo problema Ok. psicológico, não sei o que, não sei o quê. Então, meio que pararam de formar exorcistas. Mas havia um exorcista que morreu há pouco tempo, que eu conhecia, era amigo, o padre Gabriele Amorte, que foi discípulo do grande exorcista passionista de Roma, que eu esqueci agora o nome dele. E então ele relançou o tema. Então, ele lançou um livro na década de 90, muito interessante, que meio que quebrou a espiral do silêncio sobre o assunto do exorcismo. Então, hoje, existem cursos internacionais de exorcistas.